Oi, pessoal que tá entrando. Será que é flecha, Ana? Vamos descobrir hoje? Flecha não, será que é asa? Venha, Brasil. Foi. Ótima noite! Tudo bem, Brasil? Ótimo, Brasil! E tu, Tatu? Flecha de quem? Quem estava falando que eu não entendi nada? Asa. Ai, Ah, sério que você começou a piadinha e tu, tatu? não. Que se assim seja, né? É? É o que tem para hoje. E aí, tudo tranquilo? Tudo ótimo. Vamos para mais uma live. Estamos acabando, só temos mais duas fora de hoje, meu Deus. Já me parece que foi ontem. Passa rápido, né? Muito rápido. Hoje a gente vai falar do tipo 7 do Enneagrama. Começamos, para quem está acompanhando com a gente, sabe que a gente começou falando do tipo 1. E o manual do comportamento entrou. Boa noite, André. Bom, André, já era. Agora a gente se apropriou do manual do comportamento. Brasil está travada. Boa noite, André. Priscila, sai e entra de novo que você está travada. Essa frase ficou estranha. Sai, entra de novo, você está travada. Já saí, entrei. Voltou? Voltou. Deu certo. Não sei, Brasil, você sabe, né? É? O problema é sempre com você. Você vê. Eu não tenho problema, não existe problema. Ótima noite para quem está chegando aí. Vamos participar da nossa live do tipo 7. Para quem eu estava falando sobre isso, começamos no tipo 1 e hoje já estamos no tipo 7. Faltam 8 ou 9 para completar o Enneagrama, né? E a gente vai falar um pouquinho hoje dessa essência incrível, desse tipo que é um barato também. Todos nós temos as nossas dores, mas todos nós temos o nosso remédio. E vamos falar um pouquinho, na verdade, da essência de quem é o tipo 7, né, Patrícia? Sim, André, isso tá na lista, tá? Isso aí vai acontecer também. O manual virar um... Tá indo, tá no forno. Tá no forno. Todas as personalidades têm a parte da essência dela, aquilo que ela... O máximo que a gente consegue se aproximar do que a gente veio para ser, né? Sim. Para isso acontecer, a gente tem que estar mais desprogramado do chip que está instalado em nós, da nossa personalidade. Então, quanto mais nos reconhecermos na personalidade, quanto mais as características citadas elas fizerem sentido para a gente, putz, eu faço isso, eu me comporto assim, eu sou essa pessoa, mais no chip nós estamos, mais na personalidade nós estamos. Quanto menos a gente se identificar com a personalidade, mesmo sendo a nossa, significa que a gente está conseguindo sair desse automático, que é o que traz para a nossa vida a sensação de controlar o meu comportamento, não só controlar, mas ter a consciência do meu comportamento. Exato. Né? Quando eu tenho a consciência do que eu estou fazendo e por que eu estou fazendo, eu controlo os meus comportamentos e escolho que comportamento que faz bem para mim, que comportamento que não faz. Sim. E o Enneagrama nos dá um caminho para isso, né? As ferramentas estão todas aí. É só a gente usar, né? Usar. Isso aí. E assim, conta pra gente como é que é a origem, né? Lá na origem, como é que é verdadeiramente o tipo 7, que não é vamos dizer assim, a característica, né? Que é o que a gente vai falar aqui depois, que é o que todo mundo acaba reconhecendo aí no dia a dia. Mas fala pra gente quem é a origem, como é a origem do tipo 7. Olha o André, outra coisa que ele falou aí. Percepção de mão no volante. André, sensacional. Sábado eu conversei.
personalidade do André depois. Eu acho... Então, era mentora do André, né? Deixa ele... Agora nós somos parceiros. Eu não vou falar, não vou falar. Eu acredito que eu saiba, mas a gente já conversou sobre isso também, eu e ele, a gente tem algumas dúvidas. Seria legal ele falar com você. Estou à disposição, viu, André? Então, falando da essência, é como se a personalidade 7, na essência, no nível mais alto de consciência, ela seria um coração em extrema gratidão, aonde ele está em presença, vivendo um momento, grato por tudo aquilo que ele é, por tudo aquilo que ele está vivendo e sentindo no agora. Isso vem com uma sobriedade junto, isso vem com uma tranquilidade, uma paz. Não que ele vá ficar... O 7 sempre vai ser criativo, o 7 sempre vai ter uma alegria, uma santa alegria que a gente chama, né? Isso faz parte deles. Mas isso vem de uma forma mais serena, mais sóbria, vem mais para o lado da alegria, da felicidade, não da euforia que a gente encontra na consciência. Então, quando ele está em gratidão por ele, pela vida dele, por tudo que ele tem, por onde ele está, pelo que ele já conquistou, pelo que ele já viveu, por todas as experiências já vividas, e por aquilo que ele é, ele entra nesse estado de gratidão com essa calmaria junto e a vida fica muito mais tranquila. É claro que quem é 7 no nível médio para baixo de consciência escuta isso, a primeira coisa que eu penso assim, Deus me livre essa paz. Deus me livre essa calmaria. Porque ainda não consegue perceber qual é a sua origem, né? E níveis médios e baixos de consciência, isso ele não consegue alcançar. Nenhum dos perfis, né? Nem sabe a origem. O que era de fato a origem, né? É a mesma coisa. E aí, JP, ótima noite! É a mesma coisa de eu falar. Eu tenho que pôr o óculos, senão eu não vejo quem está entrando na live. É a mesma coisa de eu falar para um 2 que a essência dele. Que a essência dele, o 2 não quer ser humilde. Ele gosta de ser orgulhoso. Eu sou humilde, querida! Ótima noite, coração! Mesma coisa de falar para um 6 que ele não precisa ter medo, que ele é corajoso. Exato. A essência dele é coragem. E por aí vai. Mesma coisa de falar para um 1 que ele não precisa da ira. Que a essência dele é serenidade. Sim. Como é que uma pessoa com raiva vai entender que a origem dela, a essência dela é a serenidade? Exato. É um desafio muito grande. Existe um caminho para chegar nisso. Né? Não é consciente, não, agora eu vou ser sereno. Não existe. Existe um caminho, algumas ferramentas que nos levam a ficar pelo menos ali no meio, sabe? Do nível de consciência, não muito lá embaixo. Mas é mais consciente, né? Que eu vou permear nesses dois lugares. Né? Tem dias que eu consigo ser um pouco mais serena, tem dias que eu consigo ter menos raiva, né? A consciência toda aí. Quando a gente está no caminho... Tá falando do 1 que é uma flecha do 7, né? Sim. Quando a gente está no nível de consciência mais elevado, a gente consegue ter, inclusive, a percepção de que tá mais desprendido do chip que está rodando, entendeu? Mas quando a gente está no automático, do automático, aí você se comporta e não sabe por quê. Exato. Vem, e o orgulho vem, e o medo vem, e a gula vem, e aí vem todos os vícios emocionais, né, de cada personalidade. Sim. Assim, a gente sabendo que o tipo 7 é essa calmaria, é essa alegria plena, sem a euforia, como é que é uma pessoa quando ela se desconecta dessa calmaria, dessa alegria e entra nesse modo eufórico, acelerado? Como é que é viver fora da essência do 7? Como se o coração do 7
como se a pessoa 7 tivesse uma crença de que o coração dela não vai dar conta de viver o momento presente. Interessante. No momento presente, pode ser que eu tenha uma dor para sentir, pode ser que eu tenha um problema para olhar, pode ser que eu tenha algo para resolver, pode ser que tenha alguma coisa. E ele acha que ele não vai dar conta de ir onde ele está, no agora, né? E aí ele desenvolve uma crença de que eu preciso, para não lidar com essas coisas que eu não dou conta, eu preciso viver experiências. Eu vou viver experiências e fazer coisas e ser feliz para que nada disso venha à tona. Porque eu não daria conta de sentir o que está me doendo, o que está pegando, né? Todas as vezes que eu atendo um 7, normalmente a primeira coisa que ele me fala é: ih, entrou um 7 aí. Por que será, né? Ela falou para mim. Bem, Ela falou para mim assim hoje: nossa, perdi a live do 7 ontem. Minha mãe, ela até hoje. Então, quando o 7 ele entende que ele precisa viver experiências, ele precisa viver coisas, porque sempre vai ter um lugar melhor para estar, sempre vai ter algo mais interessante para fazer. Sim. Então, quando o 7 no dia a dia, ele tem dificuldade de estar no presente. Você está falando com o 7 e às vezes ele não está te ouvindo, porque ele não consegue estar ali na sua frente. Foi bem legal o que eu e o JP, quando eu conversei com ele lá no curso, que eu consegui fazer ele estar presente numa conversa. Eu fui conduzindo. Ele veio me fazer uma pergunta, né, JP? E aí ele me fez uma pergunta e eu falei, tá, vamos fazer agora. Aí fiz ele me sentir estar presente. Só assim, coisa de 2 minutos. Eu falei para ele, você entende o que é estar presente? É isso. Aí ele entendeu o que era estar presente. É difícil para eles, porque essa gula é para tirar exatamente eles do momento que eles estão. Então, o 7, quando ele está numa viagem, ele está ali programando a outra. E aí ele não consegue curtir a viagem. E às vezes ele fez na viagem, porque a cabeça dele não estava ali. Né? Uma vez um 7 me falou que ele não lembrava a decoração de aniversário dos filhos. Nossa. Porque ele estava no aniversário, mas ele não estava presente de mente, né? Com a mente ali. Sim. Então, para eles, quanto mais novidade tiver, melhor. Quanto mais experiência tiver, melhor. E como eles têm um planejamento positivo das coisas, aquela coisa de que tudo vai dar certo, tudo vai dar certo, sempre. Eles têm essa dificuldade de focar, são muito ansiosos, porque a mente, como são mentais, a mente está aqui trabalhando, jogando ele para eles irem atrás de experiências. Sim. Então, essa gula é para tirar eles do que pode, sei lá, de repente doer, sei lá, de lidar com alguma coisa do momento, ou então lembrar de alguma coisa que doeu muito, encarar algo que seja difícil, né? Sim. Então, é dificuldade de focar, por exemplo, quando você está falando com eles não estão prestando atenção em você. Né? E às vezes eu preciso falar com alguém, assim, que é 7, no trabalho, por exemplo, eu falo assim, eu preciso que você me dê atenção 1 minuto, você consegue? 1 minuto? Pronto. E que incrível poder saber, né? Como lidar com as pessoas. Isso é sensacional. O que acontece quando eu não sei? Por exemplo, eu sei que tem uma pessoa que trabalha comigo, ela é 7. E aí, se eu sei que ele é assim, eu sei que pode ser que eu esteja falando com ela e daqui 2 minutos ela não lembra o que eu falei. E ela não faz o que eu pedi para ela fazer. Porque ela esquece. Sim. E aí, se ela esquece, é porque ela não estava ali prestando atenção. Porque ela tem tanta coisa para fazer que ela não consegue prestar atenção. Então, eu falo assim, preciso de você 1 minutinho. Dá para me dar atenção? 1 minuto? Aí 1 minuto, foca em mim e depois libera, entendeu? Porque também ficar conversando é chato. Coisas que são entediantes é chato. Coisas que são burocráticas. É rotina, eles odeiam isso. Eles odeiam. Eu já ouvi o 7 falando que, por exemplo, o que ele come no almoço, não consegue repetir na janta. Nossa. Entendeu? Porque ele precisa mudar. Precisa mudar as coisas. Precisa fazer diferente para que não entre na monotonia. Porque se entrar na monotonia e se ficar chato, se não tiver experiência, pode ser que ele entre em contato com o agora
e sinta o que está acontecendo agora. Entre em contato com esse coração do agora. É como Esse coração que tem medo. É como se, por exemplo, a hora que um set para, ele começa a refletir. Se começa a refletir, pode doer. É mais ou menos isso. Então, para ele não parar, para ele não refletir, para ele não viver o que está acontecendo aqui, ele entra nesse looping, né? Ele vai fazendo isso. E ele tem um planejamento positivo, que ele adora planejar. Planejar. Só que ele é um pouco diferente do 4, que também tem bastante imaginação, também vai para fantasia. Mas a imaginação do 7 é para realizar. Não é só para ficar pensando, é para realizar. Se for um 7 sexual, então ele vai em todos os lugares, faz todas as coisas, pula em todos os bungee jumps. Ele faz tudo que traz experiência. Sim. Né? E essa coisa do mecanismo de defesa deles é a racionalização. O que é isso? Eles inventam desculpas positivas para justificar essa positividade deles, esse lado, sabe, só ver o lado bom da vida? Sim. É legal você ver o lado bom da vida, não é errado, não é ruim. Agora, você só vê o lado bom da vida e você não ver o lado que precisa, isso pode te dar um problema. Claro. É porque, por exemplo, o quanto de 7 que corre perigo real nos lugares é absurdo, porque eles não veem o perigo. Eles não acham que pode dar alguma coisa de errado. Então, eles simplesmente saem fazendo, né? Tem uma aluna nossa que falou que ela vai ficar gravado, Ana. Tem uma aluna nossa no curso que ela treina, e treina sério, assim. E não sei se você lembra. E aí, ela falou que, como ela viaja muito a trabalho, ela às vezes conseguiu estar no Rio de Janeiro e sair para correr de madrugada na favela lá do Rio de Janeiro. Não vai acontecer nada, tá tudo certo. E aí a racionalização vem nisso. Encontra explicações positivas para as coisas para justificar o comportamento deles. Entendeu? Sim. E aí, quando a prática, ela não para analisar, né? A racionalização não deixa. A racionalização faz eles terem justificativa para tudo. Por exemplo, assim, sei lá, fulano foi atravessar a rua e foi atropelado. Morreu. Aí as pessoas estão todas comovidas com aquilo. Ele não vai acessar essa dor. Nossa. Pelo menos morreu rápido. Pelo menos não sofreu. Entendi. O lado positivo da coisa. A dor, né? Dor, né? E isso é para tudo. A frase do 7 é tudo vai dar certo no final. Se não deu certo, não chegou no final ainda. Então, ser positivo é ótimo. Mas a positividade atrapalhar a realidade mesmo, às vezes. É ruim. Claro. Né? Então, como eles são muito ansiosos, têm esse pensamento muito acelerado, até às vezes na fala eles falam mais rápido. O pensamento, eles não conseguem, às vezes não conseguem pensar, quer falar na mesma velocidade que está pensando. Sim. Muito acelerados, né? Muito Porque pensamento acelerado e fala acelerada, né? A ansiedade de um 7, quando você está perto dele assim, eu sinto, né? Sim. Quando eu tô perto de um 7 que está muito ansioso, eu sinto, até me incomoda um pouco. Falo, vem cá, vamos respirar um pouquinho, um minuto, presença, para eu ficar bem, senão eu não fico bem perto de você. Claro, porque é muita energia, né, que acaba gastando ali. Muita energia. Sim, é pouca. É pouca. O Jardel sabe bem como é que é conviver com 7. Tem que ter paciência com eles, porque eles não têm esse olhar para o que precisa ser feito. Então, nós temos um projeto para fazer, nós vamos, sei lá, para uma estrada, mas aquela estrada ali pode ser que esteja bloqueada na hora de chegar lá. Não vai estar, não. Vamos embora. E se tiver lá, depois a gente dá um jeito. E a logística do negócio emperra porque não foi olhado para aquele detalhe que precisava ser. Então, ficar sem o pé no chão é muito ruim, porque às vezes a nossa vida prática precisa do pé no chão. Com certeza. Entendeu? Eles têm muita dificuldade de focar, porque a mente está desse jeito,
acelerada, pensando em 1000 coisas. E profissionalmente é engraçado também, porque eles não fazem só uma coisa. Eles têm sempre vários. vários... Eu tenho um colega que ele acredita que seja um 7, a gente conversou nisso na época, faz alguns anos isso. Ele fala 7 idiomas. Para que falar um só, 2? Não, tem que ser 7, né? E às vezes, assim, tem uma profissão aqui, mas tem outra profissão também, outra coisa também é legal, e a outra também é legal. Eles adoram aprender, adoram ler, porque são mentais, então a energia toda fica aqui na mente, e aí aprender com eles mesmo. Só que aprender, uau, isso é muito louco, enjoei, quero outra coisa. Aprender é legal, isso é muito louco, enjoei, quero outra novidade, quero outra novidade. Assim vai indo. Então você olha para trás. E uma coisa que eu acho que deve ser interessante também, e eu sei que você fala isso no curso, mas só para a gente dar uma pimentada aqui, um 7 sexual, falando de instinto, sexual, social e autopreservação, mesmo sendo cada um no seu instinto, que a gente sabe que predomina muitas vezes, eles ainda assim não conseguem ter uma autopreservação, por exemplo, mesmo assim ele não consegue ter estado de presença. Entrou mais um 7 aí. Claro, Thiago. Sim, os instintos, eles são mais fortes em nós do que as personalidades, do que os tipos, né? Isso eu ensino no curso, isso eu dou uma explicação, fica bem, bem claro que é isso que acontece. Inclusive, só um parênteses, para quem ainda não sabe o seu perfil, chama a Patrícia lá no Curadores, para quem quiser participar do curso, dias 4 e 5 de fevereiro agora, em São José dos Campos. Então, entre em contato, se você quer fazer o curso, já vai para lá sabendo o teu perfil. A gente só tem mais, interessante que nós só temos só mais 7 vagas, justo no perfil 7. Então, nada. Então, acessem lá o perfil do Curadores, tirem suas dúvidas com a Patrícia. É um teste super rápido, sem custo nenhum, é importante vocês saberem disso. Para vocês saberem um pouquinho mais sobre si, eu acho que super vale a pena. Sou suspeita, mas é incrível. Eu gosto que o aluno vá para o curso, a gente faz a logística disso antes, ele vá para lá, já sabendo a personalidade dele. Porque Sim. ele vai aprender mais, já vai sabendo onde ele tem que prestar atenção quando é asa, quando é flecha. Ele aproveita mais se ele já chega lá sabendo a personalidade dele. E tem pessoas que vão para o curso para descobrir a personalidade também. Exato. Aplicar antes, para ela pelo menos chegar lá já com base, pelo menos se ela se é inteligência, se é emocional, mental ou corporal, é bom que ela já chegue lá assim para ela aproveitar mais. Sim. Agora, como eu estou falando sobre instinto, os instintos, eles são mais fortes em nós do que o tipo. Sim. Então, o 7 social, ele vai usar tudo isso do 7, toda essa gula, toda essa necessidade de experiência, de prazer, de viver coisas. Ele vai usar tudo isso socialmente. Sim. Tá travando de novo, Brasil. Hoje, porque para mim... Fala pra gente, por favor, se tá travando aí. Agora voltou. Mas dá um toque pra gente aí se vocês estão vendo e ouvindo bem a gente. Agora voltou. E agora tem 7 pessoas na live. Diz que 7 é o número perfeito, né? Então, ele vai usar todas essas características do 7 para o lado social. Então, ele vai ser alguém engajado na sociedade, vai ter um papel de destaque, vai querer viver experiência, vai querer proporcionar experiência para as pessoas. Ele vai usar isso tudinho usando o social. Entendi. Se ele for 7 sexual, ele vai usar todas as características do 7, mas ele vai usar, às vezes, focado numa pessoa, focado no relacionamento, focado no projeto, focado em coisas que ele quer realizar. Sim. Tá? E coisas que o sexual, naquela coisa da realização, né? Adrenalina, sabe? Da realização, da adrenalina. Uma coisa muito... que eu falei do sexo sexual, eu lembrei de uma coisa. Que é um assunto até delicado quando eu converso com o 7. Porque o 7, entendam o que eu vou falar, das personalidades do Enneagrama,
lembrando que eu estou falando de níveis médios e baixos de consciência, o 7 tem uma grande tendência a viciar em algum tipo de droga. Porque o que acontece? Ele usa uma droga, faz um barato, faz um efeito. Aquilo ali já não faz mais. Ele quer outro barato, ele quer outra droga, ele quer outra experiência. E aí, as drogas, elas dão uma descarga muito grande de adrenalina, né? E aí, tem uma hora que não é mais suficiente aquela quantidade. Faz sentido. Existem algumas coisas assim, em níveis baixos de consciência também, o 6 é o mais tendencioso a participar de seitas, sabe? Sim, faz sentido também. De entrar nessas seitas onde as pessoas ficam fanáticas, sabe? Sim. Enfim, ainda tem todo esse lado do Enneagrama. Aprofunda bastante isso, né? O curso é bom exatamente por isso. Presencial é outra pegada. Que daí eu posso falar de todas as vertentes, né? Sim. Do Enneagrama. Mas e aí, isso eu falei de qual? Do 7, no caso, a autopreservação, ele também não vai ficar quieto, ele também vai querer experiência, ele vai querer também fazer tudo isso, mas a energia dele é um pouco mais para dentro, assim. Sim. Menos, vou dizer, é o menos maluco do 7, entendeu? O 7 social e o 7 sexual são doidos. Sim. Níveis médios para baixo de consciência, eu tô falando sempre, gente. Eu tô brincando, eu brinco aqui, mas eu tô falando sempre em níveis médios e baixos de consciência. Aonde imagina uma pessoa que quer viver experiência em tudo e quer cada vez mais experiência. Sim. Né? E são muito engraçados, porque como eles têm essa coisa de não olhar para dor, de ser eufóricos, então eles são piadistas, engraçados. Sim. Entre os amigos, assim. Se for um sexo social, ele vai ser sempre lá o churrasqueiro. Mas ele não vai ser o churrasqueiro ou o churrasco inteiro, que vai ficar chato, entendeu? Boa, 7. Perguntas de um 7, ó. Boa noite. Como que um 7 pode canalizar a energia dele em uma coisa só? É muito difícil, Thiago, fazer isso? Coisa só? Responde aí pra gente. Já tá rindo lá. Então, o que acontece? Como que a gente faz o 7 subir o nível? Quando ele consegue isso? Quando ele sobe o nível de consciência. Onde ele entra em profunda gratidão e ele entende que o que ele tem, onde ele está no momento, é o suficiente. E aí ele não precisa mais fazer tantas coisas ao mesmo tempo. Sim. Tá? Então, como faz para fazer isso, Thiago? O 7 tem que entrar no processo de autoobservação, usando as ferramentas, inclusive do Enneagrama, onde ele entra em profunda gratidão. Existem exercícios que a gente passa para o 7. Tem 7 que eu peço para ele fazer listinha, ele odeia, porque tem que escrever, né? Sim. Às vezes tem que escrever à mão. Ó, a dica de um 7 aí, ó, fazendo respiração. Fazendo respiração, boa, mãe. Porque ele vai entrar em estado de presença, ele vai estar de uma maneira mais com respiração, inclusive, ele vai estar com o coração em gratidão por aquele momento que ele está. Quando o 7 alcança esse estado de gratidão por tudo que ele tem, por tudo que ele é, e ele descobre que aonde ele está e o que ele está fazendo é o suficiente, isso traz serenidade para ele, tranquilidade, sobriedade para ele, ele não precisa mais fazer tantas coisas. E aí ele consegue focar numa coisa só. Tá? Porque é difícil, é muito difícil, gente. Quando a gente está falando das personalidades, eu sei que as outras personalidades, às vezes, não entendem isso e acham, isso aí é frescura. Para outras, sempre é, sim. Não é, eles não conseguem. Tiago, digita aí para mim quais são as suas profissões, o que você faz hoje em dia. O Tiago tem uma lista. Exato. Entendeu? Porque fazer só uma coisa não preenche. Fazer só uma coisa não consegue, fica limitado. O 7, o maior medo dele é ser privado da sua liberdade. Sua liberdade, exatamente. Coisa é como se ele estivesse perdendo a liberdade. Entendeu?
Ô, Thiago, eu tô deixando você fazer merchan ao vivo. Coloca aí suas profissões. Vai ter alguém querendo fazer foto. Coloca aí. Então, é isso. Essa necessidade de fazer coisas, muitas coisas ao mesmo tempo, para fugir, porque talvez não daria conta de estar no agora, com a situação que eu tenho hoje, vendo o que eu estou vivendo hoje, eu tenho que olhar para a minha vida, essa é a vida que eu tenho que ser grato por ela. Olha lá, Thiago é videomaker, professor de dança, gestor de recursos, que barato, é incrível. É incrível. E aí você pergunta, marqueteiro. Marqueteiro. Professor de dança com videomaker, com gestor de recursos. Não tem, né? Mas até o videomaker precisa filmar ali as aulas de dança, beleza. Mas acho que foi até assim que ele desenvolveu isso. Mas, gente, são muitas vertentes que o CET precisa abrir, muitas vertentes, assim, né? Essa experiência, né? Muito que você tem falado até aqui. É uma gula mesmo por coisas, situações, pensamentos, lugares, comidas, tudo, né? Imagina, o mundo tá aí. Imagina o tanto de experiência que a pessoa pode viver. Agora, o que acontece? Nunca satisfaz. Vai viver aquela vai faz aquilo que não preenche, faz outra experiência que não preenche. Eu tenho a sensação de que quanto mais eles fazem, menos preenche. Faz Vai sentido. preencher agora a hora que eles começarem a entrar em gratidão e não precisarem mais de tanta experiência. De estar. Porque qual que é, por exemplo, a essência, o nome da essência é a sobriedade, não é isso? Sobriedade ou ou gratidão. Então, como é que uma pessoa nessa gula, nessa falta, como é que ela entende que tá tudo bem estar consigo, né? Só aqui, agora. É muito interessante isso. Eu atendo a Jéssica. Eles são muito criativos, extremamente criativos. É incrível a criatividade de um set. Porque imagina uma mente voltada para novidades. São criativos, muito criativos. Eu atendo a Jéssica. A Jéssica é uma moça que eu já atendo já tem um tempo. E ela é Miss. E a gente faz vários trabalhos para concurso. Ela vai representar o Brasil fora. Vai representar o Brasil num concurso fora daqui, né? E a gente faz muitos trabalhos. E um dos trabalhos que ela precisa fazer é corporal. Porque ela é uma sétima mental, ela sabe que ela precisa trabalhar o corpo dela. E aí a gente, cada hora ela faz uma coisa. Ela não dá conta de fazer a mesma atividade física. Nossa! Ela faz jiu-jitsu, ela faz não sei o quê, ela fica muda o tipo de dança, porque a questão é que nunca tá tudo bem. Vamos fazer um trabalho, Thiago? Vamos quietar essa mente aí? Então, é impressionante ela falando que ela não deixa de fazer os trabalhos corporais que ela tem que fazer. Até porque cada vez que ela muda, o negócio é da hora, a experiência, vai fazer um curso, né? E passa um pouco, ela fala, enjoei, não aguento mais. E aí ela cria outro. Mas pelo menos está indo, entendeu? Parte física. E é a vida deles, é a rotina deles. De comer a mesma coisa é surreal. Isso é surreal, né? Isso é surreal pensar nisso. É surreal e é real para eles. Eu se deixar para a semana inteira e como a mesma coisa a semana inteira e para mim tá ótimo. Eu tenho preguiça de fazer várias comidas. Mas, gente, não conseguir repetir o almoço e a janta, porque não é que a pessoa não quer, gente. É claro que nós estamos falando de uma condição, né? Tem pessoas que não têm opção de escolher o que vai comer, assim, né? Mas daquilo incomodar. Às vezes é o que tem para comer, mas come, que saco, eu tenho que comer isso. Não consegue entrar em gratidão porque vai comer aquilo, entendeu? Porque precisa ser uma coisa diferente. Isso é para tudo. Para esse
tipo 7, né? Que nível médio e baixo de consciência. Para quem também não está acostumado com os termos, pessoal, assistam as outras lives, a gente explica um pouquinho do que é o Enneagrama lá na primeira live que a gente fez. Mas para esse 7 que não está acostumado, vamos dizer assim, né? Com essa quietude, assim. Qual seria um caminho de evolução que você, nos seus atendimentos, por exemplo? Como é que você trabalha o 7 para ele entrar nesse caminho de evolução, de calmaria, de sobriedade, enfim? Quais são os caminhos aí que ele poderia ser traçado para ele? Para todos os mentais, a primeira coisa é ir para o corpo. Então, eles precisam entrar no processo de fazer atividade física, conectar-se com o próprio corpo, para tirar um pouco a energia da mente. A respiração, como a nossa 7 aí falou, Sim. matriarca, como ela falou, é incrível, porque quando você respira, e não só quando você respira, quando você presta atenção na sua respiração, automaticamente você volta para dentro, automaticamente sua ansiedade diminui. Você entra num estado... Isso é fisiologicamente comprovado, né? Isso é fisiologicamente comprovado. Então, quando você consegue entrar num processo, eu faço com eles, né? Nós vamos respirar e como tudo cansa muito e fica chato para eles, eu falo, nós vamos respirar por 1 minuto. Eu digo para ele, quando tempo que você fala, vamos respirar, ele fica, vamos respirar, não aguenta muito tempo. Então, nós vamos respirar por 1 minuto. E aí eu faço sentir pé no chão, faço sentir a coluna, eu faço ele observar o corpo dele, sentir a costela expandindo, fechando, ele vai... Já diminui muito a atividade mental, assim, a ansiedade diminui bastante. Então, trago para o corpo e o trabalho é despertar neles a autoobservação, para eles mesmos observarem quando que eles estão atirando para todos os lados, fazendo muita coisa, para entender o porquê do que ele está fugindo, de qual emoção ele está fugindo. Toda vez que eles estão muito intensos e muito ansiosos, com planejamentos 1000 na cabeça, do que você está fugindo, o que você não quer sentir no momento. Sim. Tá? Então, isso já dá uma bugada. Vou dar um 6, hein? Ai, Ana. Beijo, Ana. Ana, essa é a 7ª live, 8ª que eu faço com a Priscila. Eu nunca vi a garrafa. O quê? Eu sei que é água, mas eu nunca prestei atenção na garrafa. Essa garrafa que ela tá elogiando. Eu acho que eu já sei por que a Ana tá falando. A gente vai entrar no tipo 8 da luxúria. Eu acho que já tem a ver com isso daí, hein? Entendi. Nós vamos entrar no 8, hein, Ana? Fica esperta. Viu, Ana? Vamos entrar no 8. Então, fazer isso. Do que você está fugindo agora. Tá? Isso normalmente já dá uma bugada neles. Sim. A tendência é fugir cada vez mais. Nós fizemos isso no curso com um aluno que estava lá e foi automaticamente, ele fez uma piada. Né? Se o aluno quiser se identificar aí, manda bala. Eu sei que ele está na live. Então, ele fez uma pergunta e eu falei, tá, do que tá querendo... Eu toquei ali no que precisava tocar. A sala fez todo um silêncio. Eu não lembro qual foi a piada que ele falou. Ele fez uma piada... Não sei se ele falou sinistro, se ele falou... Ele falou, depois, a gente ficou falando sobre isso o curso inteiro depois. Pode crer, sei lá. Ele falou uma coisa assim, Sim. mas ele falou de uma engraçada. Sim. Aí a sala teria caído. Outra coisa, quando eu trabalhar a personalidade 7, eu aviso para a turma, não vamos cair nas piadinhas do 7, porque isso eles fazem para quebrar o gelo, para eles não entrarem no que eles precisam entrar. Sim. É meio que automático. Você começa a falar com 7, vários 7 começam a falar, vários começam a fazer piada, e todo mundo fica rindo, e aí a gente sai do objetivo. Exato. Eu falo, gente, só vamos ficar atento, porque vai rolar umas piadas, vai rolar uma gracinha. E quando vier a vontade de fazer mó brisa,
Exato! Eu coloquei no lá dele, fiz uma pergunta para ele, se eu não me engano, e ele respondeu isso, ó, brisa. E aí a sala inteira caiu na risada. Mas é isso, é para fugir de não acessar aquilo que vai doer. Então faz piada. Impressionante, tem que avisar mesmo, eu aviso. Eu falo, gente, vai vir. Eu falo, inclusive, para eles, vai dar vontade de fazer piada. Quando vier uma vontade de fazer graça, respira e segura, porque é o seu inconsciente querendo te tirar dali. Exato. Muito bom. Eles conseguem sustentar e passar por isso, aí sente o coração. E aí, lá o processo deles. E é lindo. Acesso. Tá? Lindo. É lindo. É lindo. Coração. Praticamente entra na sobriedade e na gratidão. E eleva o nível de consciência. Sim. Eu adoro muito ver quando ele se permite acessar assim. É lindo. É lindo todas as personalidades. Mas falando em todos, já vamos aproveitar aí a deixa da luxúria. Fala um pouquinho pra gente. A gente vai entrar na. Eu me perdi. Hoje é quinta. Segunda-feira, perfil do tipo 8. Segunda-feira. Então, vamos pegar a deixa da Ana aí e falar um pouquinho do que é ser um tipo 8, né? Que a gente vai entrar nessa energia agora na segunda-feira. Conta um pouquinho pra gente. O 7 é assim, ó, bonito, não sei o que lá. Mãe! 7 é assim, ó. O tipo 8 é uma pessoa que inconscientemente ela tem a crença de que ela precisa ter controle e poder para ela se sentir segura. Lá no fundo, o coração inocente do Enneagrama. E quando eu falo isso, ele até nega. Porque assumir isso seria assumir a sua fragilidade. Então, ele não assume a fragilidade dele na frente de qualquer pessoa. Ele tem que confiar muito para ele abrir esse coração e assumir a fragilidade dele na frente do outro. Então, como ele entende que o mundo, que o coração dele é vulnerável, que isso tudo é inconsciente, que ele pode ser atacado, magoado, agredido, machucado em algum momento, ele faz o que? Ele cria uma casca protegendo esse coração, uma armadura mesmo, aonde ele diz para ele mesmo assim: aqui eu sou forte, aqui eu controlo, aqui ninguém bate, eu sou forte por mim e eu considero fraco que é meu aqui, põe debaixo da asa. Tá? E para manter essa casca de poderoso, de controlador, de forte, ele fala o que ele pensa, não tem papo na língua. Intimida, né? Intimida. Você olha para ele, o jeito de falar, o jeito de andar, às vezes a pessoa tem medo do 8. Mas tudo isso é para esconder um coração muito frágil, muito bondoso, que quando eleva o nível de consciência, ele acessa a inocência dele. E ele descobre que sim, ele pode ser magoado se ele abrir esse coração, mas que ele consegue superar, como sim, todos nós. Não precisa, ele fica mais amoroso, fica super amoroso. Defender o tempo todo, né? E tem características de... porque foi para Ana, acho que eu falei hoje, sobre a Jojo Todinho, ela é uma 8. Né? Então fala, o que vem aqui ela fala, não tá nem aí, e não tem medo, eu encaro, eu enfrento, pá. Você consegue imaginar que a Jojo Todinho é um coração inocente? É muito por isso que tem que estudar muito, tem que ver muito, tem que olhar para si, olhar o que dói, resolver o que dói, porque senão você fica nesse automático. Imagina a quantidade de dor que não tem ali na Jojo Todinho, e que não é quase verifiquei gaga aqui, e assim, e não
curar essa dor, né? Não olhar para essa dor, dói todos os dias, o tempo inteiro, para tudo, né? Imagina você ter controle e tem que ter poder o tempo todo. Deus me livre. Imagina o quanto que os 8, quando a gente vai trabalhar, eu já estou fazendo a live do 8, os ombros estão muito sempre doídos, contraídos, eles carregam um peso, entendeu? Tem problema nas articulações, problema na coluna, problema gástrico, porque como é um corporal, a raiva opera muito forte. Só que a raiva deles, ela vem, estoura, ele fala, tem que falar e depois acabou. Ele põe pra fora, ele não guarda. É legal que a gente está saindo do 7, que são os mentais, a gente vai entrar agora na energia dos corporais, né? Que é outra, só para vocês entenderem antes da gente terminar, são 3 tipos de centro de inteligência, que é o corporal, emocional e o mental. A gente está terminando os mentais, que são 5, 6 e 7. A gente vai entrar agora na segunda-feira falando do 8 e do 9. Um a gente já falou, mas o 8 e 9 são corporais, que isso também é uma coisa, é onde cada um dos centros de inteligência, né, Patrícia, fala muito melhor disso no curso também, é o que a gente acaba usando, né, para se defender também, de certa maneira, né? Os emocionais, as emoções se processam no coração, os mentais, as emoções se processam na mente, eles precisam entender as emoções, não sentir. Sim. E os corporais se processam no corpo. Então, se é um 8, ele estoura. Mas é engraçado. Estoura quando você dá 5 minutos, ele já esqueceu o que aconteceu e te chama para tomar café. Sim. Tá lá destroçado, porque ele falou um monte na sua cara. E se for um emocional, por exemplo. Acabou? Oi? Se for um 8 falando que emocional, eu que sou emocional, acabou tudo para mim. Acaba tudo para você, porque ele vai ser grosso, vai falar sem ele vai falar sem filtro. Sem filtro. Exato. E é engraçado que as pessoas falam sempre assim para os 8. Não precisava ter falado assim comigo. E ele sempre responde assim, mas eu estava só falando. Porque eles não têm noção, em dimensão do quanto eles são agressivos. Eles não sabem que, entendeu? Porque eles são inocentes lá no fundo. Então eles estão lá, nos bravejando como defesa, mas no fundo são doces. Mas segunda-feira você fala mais sobre isso. Tá bom, senão eu vou passar da hora aqui. Bem sei. Obrigada a todos que estiveram aqui. Quem quiser saber mais sobre o seu próprio perfil, ainda não sabe, tem dúvida, chama lá no Curadores, tire sua dúvida, aprenda um pouquinho mais sobre você. A gente às vezes fica na internet aí querendo aprender tanta coisa que também pode ser interessante, mas sobre si abre um leque muito maior para você poder viver muito melhor. E aproveita para fazer o teu ano ser diferente de 2023. Começa por aí, começa por você. E o resto a gente dá um jeito. E não é aprender só sobre si, o Enneagrama. É você aprender uma ferramenta que ela vai realmente fazer diferença na sua vida, no seu dia a dia. Perfeito. Porque autoconhecimento e autoajuda, vamos dizer assim, tem várias ferramentas. Agora, uma que transformou a minha vida, transformou a sua, e a gente sabe que você consegue usar isso no seu dia a dia, na prática, é incrível. É incrível. Então, bora conhecer um pouquinho mais. Chama lá no Curadores para você saber mais do seu perfil. E na segunda-feira, chega junto, Ana. Vai ser incrível ter você aqui. Todos vocês. Esperamos vocês na segunda-feira, às 8 da noite, para mais uma live. Obrigada, Brasil. Obrigada, mundo. Beijo. Ana, beijo do gordo. Nossa, Maria.